Bom dia, bom dia! Quinta-feira, nós temos a lua em Gêmeos no céu, dando início aí a esse feriadão. Antes de começar a falar dos aspectos, eu quero te perguntar como você tá? Você tá bem? Como é que estão as suas emoções, seu fluxo de pensamentos? Gente, essa é uma semana mais delicadinha mesmo, com Mercúrio muito acionado, uma lua minguante em Gêmeos em uma temporada virginiana, trazendo um fluxo de pensamentos mais acelerado para algumas pessoas. Então, assim, eu quero reforçar a mensagem de ontem, de você colocar no seu dia, principalmente no início do dia, entrar em contato com mensagens, conteúdos que elevem a sua vibração ou que te coloquem em estado de relaxamento, que também eleva a sua vibração, tá? O estado de relaxamento também faz a nossa vibração ser elevada. Isso vai ser muito importante para que você consiga centrar aqui no seu eixo. Logo no primeiro aspecto de hoje, essa lua conversa positivamente com a Quiron em Áries. Então a gente pode ter noção, tomar consciência dos nossos processos de cura, porque a Quiron rege as feridas, as dores dessa encarnação e de outras encarnações, os nossos gatilhos, os nossos pontos de vulnerabilidade, de fragilidade em nosso ser, mas também rege o processo de fortalecimento dessas questões que estão um tantinho fragilizadas ou desestruturadas e que precisam de uma mão na massa. Então, hoje a gente pode ter pensamentos, reflexões nesse sentido de, poxa, esse gatilho no passado me mobilizava muito mais. Eu percebo que hoje eu consigo lidar melhor. Hoje eu tenho ferramentas, eu tenho estratégias, eu tenho mecanismos de enfrentamento, de autocuidado, de autoproteção que me permitem seguir mais leve aqui na Terra. Por exemplo, esse ano eu falei com vocês que eu ia começar o quadro Contos de Mim. E eu de fato tinha me programado para o primeiro episódio sair em maio, até o finalzinho de maio. E eu cheguei a gravar. Ficou enorme, gente, deu 1 hora e meia de relato. E assim, eu estava extremamente fragilizada. Chorei em vários momentos, tive que cortar, né, o relato em alguns momentos, de tanto que eu estava chorando, mas foi importante para eu me perceber que determinados gatilhos ainda me mobilizavam demais. Aí depois o tempo foi passando e eu sou ressonante harmônica, como vocês sabem, que é um trabalho espiritual desenvolvido pelo professor Hélio Couto. E é muito rápido quando a gente inicia os processos com a ressonância. E um dos pedidos que eu fiz foi a cura de memórias dolorosas da infância. E realmente catarses importantes aconteceram e hoje eu consigo falar, relatar alguns pontos específicos sem chorar. Não que o chorar seja uma questão, o choro é importante, né? É uma forma de você canalizar as suas emoções. Mas assim, eu consigo falar, sendo que durante as primeiras décadas da minha vida eu não conseguia tocar no assunto. Depois eu comecei a conseguir contar de forma interrompida, com a voz embargada, mas conseguia falar. E hoje eu percebo que eu já consigo relatar completamente, sem tantas interrupções. Então, isso é um avanço, e isso é uma autopercepção também. Então comece a se perceber em quais sentidos você avançou. O que que antes era muito frágil em você, que não podia tocar no assunto, você não podia ver na televisão, enfim, na rua, que aquilo te mobilizava e que hoje você consegue lidar melhor. É importante a gente se aplaudir. Alguma mensagem da semana passada que eu falei isso, que a gente precisa comemorar as nossas conquistas internas. Estamos aqui no mundo da matéria, na 3D, e que valorizamos muito a matéria, e realmente é extremamente importante. Estamos encarnados, afinal de contas,
E aí a gente comemora, o carro que comprou, vamos comemorar, a casa que comprou, vamos comemorar, o diploma que conseguiu, vamos comemorar. Maravilha. Mas tire momentos também para comemorar as suas conquistas internas. Nossa, consigo falar sobre isso agora. Vou comemorar. Agora consigo lidar com essa situação sem me irritar, por exemplo, para as pessoas que tendem a um comportamento, a uma postura mais irritadiça, mais reativa. Nossa, hoje uma situação delicada aconteceu no meu trabalho, conflituosa, e eu me percebi numa postura mais empática, mais centrada, não sair do meu eixo. Comemore. Gente, comece a se aplaudir, comece a perceber o quanto que você tem crescido. Olha para trás na sua estrada evolutiva, na sua escada ou estrada, ou caminho evolutivo, ou jornada evolutiva, não importa a palavra que você vai usar, são todos sinônimos aqui falando uma mesma coisa. Olha para trás e percebe o quanto que você avançou e comemore os seus avanços. Isso é muito importante. Bom, no final do dia, hoje, nós temos essa lua em Virgem quadrando Netuno em Peixes. E aqui pode trazer um fluxo de pensamentos mais acelerado à noite, tá? Desculpa. À noite, entendendo, sabendo, tendo essa informação em mãos, procure se afastar um pouquinho das telas. Procure evitar conteúdos que te sensibilizam. Então, eu, por exemplo, estava assistindo um seriado que está agora, acho que no Prime Video, é o Cangaço Novo. E, gente, é um seriado muito bom, maravilhoso, está sendo aclamado aí em muitos países, top 10, tarará, em vários países. Mas, assim, toca em temas sensíveis e que são gatilhos para mim, inclusive. Aí eu percebi que depois de assistir um episódio específico, eu tive uma crise de ansiedade. E eu não tinha ligado os pontos, que foi depois de assistir a série, que mobilizou, nananã. Entende? Aí, quando eu percebi também, fiz não vai dar para assistir, não nesse momento, em outro momento. Então, vou deixar aí, quando terminar essa lua minguante, eu tento assistir, continuar de onde eu parei, mas vai se percebendo. Evita determinados conteúdos, livros que estejam com temáticas que são gatilhos para você, séries, filmes, conteúdos no YouTube, inclusive, que podem de alguma forma tocar em uma ferida sua, porque estamos em uma semana delicada energeticamente. Claro que tem o viés positivo, o lado positivo de toda essa semana, mas a gente precisa ter uma atenção com o lado sombra e canalizar para o lado luz. O lado luz é tudo isso que eu acabei de falar para vocês, de se aplaudir, de olhar para a sua jornada, de perceber o quanto que você avançou e continuar seguindo fortalecida. Fortalecida porque você está comemorando as suas conquistas. E quando a gente está nesse ápice, perceba, a gente conquista algo na vida, uma autoconfiança entra no nosso campo. O nosso campo se fortalece. É por isso que eu estou pedindo para que você faça esse exercício. É proposital. E você dribla o lado sombra dessa semana. Porque aí você dá tarefas para sua mente para encontrar momentos, ou momentos não é bem a palavra, mas encontrar os seus pontos de avanço e poder trazer esse reconhecimento, esse auto-reconhecimento. Certo, meus amores? Bom, voltando a falar aqui dessa quadratura, um outro ponto também que pode acontecer é um açoite. Então, presta atenção para que você não fique numa autocrítica exacerbada, que passe dos limites. Gêmeos e peixes, no lado sombra, tendem à procrastinação, à preguiça, tendem à estagnação também, à mudança de rota. Então, assim, eu digo para vocês, em muitos e muitos vídeos eu já falei aqui, que quadratura é quando a espiritualidade dá aquele puxãozinho de orelha. Então, aqui a gente pode sentir esse puxãozinho de orelha à noite,
no sentido de, olha, filha, você quer prosperar, você quer dar certo numa área específica aí da sua vida, num setor específico da sua vida, mas existe um tempo de plantio. Tem um tempo entre a semeadura e a colheita. Se você ficar mudando de ideia toda hora, não dá um tempo para que a árvore que você plantou, a semente que você plantou, vai dar uma árvore gigantesca. Mas existe um tempo entre ela sair do estado de semente e entrar no estado de árvore, certo? Enquanto isso, você precisa cuidar da terra, aguar, todos os outros cuidados aí que envolvem a plantação de uma árvore, que eu não sei, tá? Me perdoe. Mas existe todo um cuidado, uma persistência, uma constância. Então não dá para ficar mudando de ideia toda hora. É importante que você tenha firmeza de propósito. Esse é o puxão de orelha da espiritualidade. Quais são os seus propósitos? O que é que você deseja conquistar? Se firma nisso. Estabelece um objetivo e permanece nele tempo suficiente para que ele possa florescer. Porque se hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra, você não dá tempo para a espiritualidade encaminhar aquilo que você pediu. O professor Hélio Couto é sensacional. Assim, o professor Hélio é o mestre de muitos desses gurus espiritualistas aí da internet, tá, gente? Muitos mesmo. Não vou dizer nomes aqui, mas a garganta chega a coçar para dizer. E muitos deles usam exemplos do professor e são incapazes. Gente, é de uma ingratidão que, ai, chega a me dar um nervoso, meu Deus. Usa os exemplos do professor Hélio e é incapaz de referenciar. E o professor Hélio é um dinossauro da lei da atração. É um dinossauro da lei da atração. Então, muitos exemplos clássicos é do professor, tá? Esse, por exemplo, que eu vou trazer aqui agora, é dele. É ele que canalizou. Que é a situação do pedido no restaurante. Você faz um pedido no restaurante, o garçom vem e pergunta para você o que é que você vai querer. Aí você fala: bom, então, eu vou querer a carne aqui, tarará. Aí ele tá certo, aí sai com o pedido. Passa 10 minutos, você muda de ideia, chama o garçom de novo. Ei, vai demorar muito a carne? Vou trocar, não vou querer a carne mais não. Vou querer o macarrão agora. Aí ele, tá certo. Aí sai com o pedido. Aí passa 15 minutos, você muda de ideia de novo. Ah, não. Agora eu vou querer a feijoada. Entende o que está acontecendo aqui? Você está gastando recursos seus energéticos, porque você está o tempo inteiro mudando de ideia. Recursos também naturais, porque a espiritualidade, quando a gente pede algo, intenciona algo, tem toda uma dinâmica, toda uma orquestra que acontece para que aquilo se manifeste. Aí começou lá os preparos da carne. No meio do caminho você disse que não queria. Aí você mudou de ideia, vou querer o macarrão. Aí começam os preparos do macarrão. Você muda de ideia. Precisa ter foco. Esse é o puxão de orelha aqui da espiritualidade. Tenha foco. É uma quadratura entre Lua em Gêmeos, que é uma energia mutável e que muda muito de rota, de caminho, que tende ao desfoque, tende à distração, com Netuno em Peixes, que tende à preguiça, à procrastinação, à autossabotagem. Então, muitos desses desvios são por autossabotagem também, por medo. E Netuno rege os nossos sonhos. Então foca nos sonhos da sua alma e se firma naquilo. Se firma. Se é isso que você quer, segura. Entende que tem um tempo de manifestação e pode ser, sim, que demore um pouquinho, mas que vai se manifestar. É manter a fé, fortalecer a sua fé. Não é ficar o tempo inteiro trocando de pedido que vai fazer chegar mais rápido. Na verdade, você está não atrasando, porque tudo que é nosso chega na hora adequada. Mas você mesmo está sabotando os seus processos quando você faz isso.
A Isabelle, do canal Irradiar-se, em uma das últimas leituras de tarô, ela usou um exemplo que eu achei assim sensacional. Ela falou assim, gente, vocês já pararam para pensar que todo encontro que acontece na vida, não só encontro de pessoas, tá? Mas assim, encontros até a nível de oportunidade mesmo, de você encontrar uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade financeira, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de viajar, tem uma orquestra acontecendo. Aí ela falou assim: em 2020 eu recebi o chamado espiritual para iniciar o meu canal no YouTube. Gente, não estou usando as palavras exatas que ela usou, tá? Tô falando aqui do meu jeito, mas dentro do contexto lá que ela utilizou. Então ela começou o canal dela no YouTube em 2020. E aí teve toda uma orquestra espiritual para que o encontro entre ela e os espectadores acontecesse, para que aquela mensagem que ela estava utilizando chegasse até as pessoas. Então é assim que funciona. Tem um tempo para que tudo se manifeste, todo encontro se manifeste. Toda oportunidade que vai se manifestar na sua vida tem um preparo. Então, digamos, uma oportunidade de, enfim, quero passar num concurso. Tem toda uma orquestra acontecendo para que você seja efetivada e tome posse daquela vaga. Então, tem aí um preparatório para concurso, mas antes disso, teve a sua formação numa área específica. Então, 5 anos na graduação. Se você fez medicina, por exemplo, 7, 8 anos na graduação. Aí o preparatório para concurso, você passa no concurso, você é lotado numa cidade específica, nessa cidade específica você trabalha por 2 anos, no segundo ano de trabalho, uma pessoa específica passa no concurso, assume um cargo, você a conhece, vocês iniciam um relacionamento. Percebe que tem todo um enlaçamento que precisa acontecer, que não é assim, estalei o dedo, não é pensamento mágico. Tem um tempo para tudo. Existe um tempo de semear e existe o tempo de colher. E a gente precisa também aguardar e, como é que eu posso dizer? Não é só aguardar, mas é se atentar para ter os movimentos corretos nos tempos corretos. Então, no tempo de semear, a gente planta. O tempo de colher, a gente colhe e não o contrário. Então, perceba em qual momento você está. Prepare a sua terra. Permita que a espiritualidade te prepare também para os encontros que precisam acontecer na sua vida. E foca no que você quer. Foca, propósito, objetivo, independente do que está acontecendo ao seu redor, independente do que está acontecendo dentro de você, porque às vezes a gente é testado na nossa fé também. Tem obsessores e eguns e pessoas também encarnadas, inveja e mal olhado, e é fulano de tal que fala que nosso sonho é uma bobagem. Nós somos testados o tempo inteiro, mas você precisa ter firmeza de propósito. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu tenho certeza que eu posso chegar lá. Foca, independente do que está acontecendo ao seu redor ou dentro de você, a nível de provação e de teste, foca no que você quer, firma a sua fé. Entenda que tem um tempo para a manifestação. Não é porque não aconteceu ainda, no tempo que você gostaria, do jeito que você gostaria, que não vai acontecer. Vai acontecer. Se é para ser seu, vai se manifestar. Tenha certeza disso. Se é seu, por direito divino, vai se manifestar. Agora é no tempo divino, não é no seu tempo. É no tempo divino. Certo, meus amores? Desejo uma linda quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.